assunto que não dá para desassociar da seleção brasileira, porque são dois atletas que têm um histórico, né, com a camisa da seleção brasileira. São dois atletas conhecidos mundialmente, são dois atletas que sempre representaram o futebol brasileiro, cada um com suas características. Acho que o Danilo foi muito feliz na fala dele, em trazer essa conscientização, em se colocar no lugar das mulheres. Como ele cita ali uma circunstância, e eu me identifico muito, eu não passo atrás de caminhão, de ônibus parado, porque eu morro de medo de ter alguém ali atrás escondido, principalmente se for à noite. Então, acho que se colocar no lugar do outro, e nessa circunstância, acho que é muito importante, falando para os homens, é mais fácil para você entender o que passa do outro lado. Diferentemente da fala do Dorival, que eu lamento muito, ele até começou bem, mas em determinado momento ele disse, caso tenha acontecido, não é caso. Os dois foram julgados, os dois foram condenados, os dois são ex-jogadores brilhantes, mas neste momento são criminosos, são estupradores. Então, eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade de não tampar o sol com a peneira, de não achar que o que eles fizeram como jogador está desassociado da figura do crime que eles cometeram agora. E a seleção brasileira, a CBF, depois do Danilo ter se manifestado, o próprio Dorival ter sido questionado, a CBF divulgou uma nota, vou pedir para a gente colocar aí também, falando, né, que as condenações definitivas de Robson, Robinho e Daniel Alves colocam um ponto final, não sei se bem um ponto final, porque a gente está vendo que o Daniel Alves deve estar em liberdade nas próximas horas, capítulos mais nefastos do futebol brasileiro. A nota segue falando que envolvem jogadores, né, da seleção brasileira, enfim. Mas o terceiro parágrafo me chama a atenção. É fundamental que a corajosa atitude das vítimas inspirem cada vez mais mulheres a não se calarem diante de barbaridades. E mais do que isso, num ambiente em que o machismo impera, nós homens precisamos estar na linha de frente para combater não apenas a violência sexual, mas todo tipo de violência. Acho que esse é um trecho muito importante que casa com o que o Danilo quis dizer, de você ter homens cada vez mais conscientes do seu papel, homens cada vez mais educados a respeito de crime sexual e do papel do jogador enquanto homem para combater esse tipo de atitude. Vai de encontro a isso, de que isso só vai acabar quando todo mundo estiver envolvido para tentar resolver o problema, ou para tentar minimizar o problema, ou para tentar, no mínimo, entender o que está acontecendo e não achar que é um caso desassociado, né, Dani? Passo a você a palavra. E eles como exemplo, né, da garotada que está chegando aí, né? Não pode fazer isso, está errado. Eu lamento também a fala do Dorival, porque a CBF até deu a nota falando, não, eles já estão condenados, eles estão pagando, o outro vai sair a qualquer momento. E é isso, gente, lamentável, mas assim, graças a Deus, eles foram punidos. Eu acho que a gente está andando a passos lentos ainda, né? Porque assim, eles sempre vão estar com a carreira manchada agora, né? De estupradores. Por quê? Tá vendo, o Cuca não foi contratado. Isso são pequenas vitórias, eu acho que a gente pode chamar assim. Eu acho que o grande lance, talvez, é que por muito tempo essas coisas aconteceram e elas não eram expostas. Os passos já foram mais lentos. Sim. Talvez a grande vitória seja o poder que nós temos hoje de falar sobre isso, de expor essas pessoas, de questionar as entidades a respeito do que vai ser feito para que isso não se repita. Porque antes a gente não tinha essa voz. E a nossa presença, inclusive, enquanto protagonistas na imprensa esportiva, enquanto debatedoras, enquanto formadoras de opinião, é importante, inclusive, para falar, olha, nós estamos atentas. Nós não queremos que isso se repita e, se acontecer, nós não vamos fechar os olhos. Isso. Nós não vamos, porque fulano é jogador da seleção, ou do Atlético, ou do Cruzeiro, ou de time A, ou de time B. Se acontecer, nós estaremos vigilantes. Eu acho que esse talvez seja a nossa maior vitória. Eu tô aqui só escutando, porque eu acho que vocês têm muito mais lugar de fala do que eu. Eu só acho que clubes e CBF precisam ter um papel social importante nisso tudo, porque muitos desses garotos, desses atletas, talvez não tenham tido base de educação mesmo, sim, né? Não tenham base familiar. Exato. E é nessa base familiar, é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é o irmão. É aí que você começa a criar consciência, desde pequeno. E isso pode ter faltado para muitos deles. E o papel social dos clubes, ele é muito importante, fazer um papel de pai e de mãe mesmo, no dia a dia,
os clubes não têm que formar só atleta, não. Tem que formar homem, tem que formar ser humano, tem que formar o cidadão. E tomara que daqui para frente isso aconteça. E eu acredito muito que as gerações futuras vão melhorar muito essa questão. Amém. A gente podia ficar aqui ainda um tempão debatendo esse